Olá pessoal, tudo bem? Eu botei aqui na lousa pra gente, para quem não me lembra, o meu nome é professor José Luiz Machado. Tem aqui o meu WhatsApp para quem precisar me perguntar alguma coisa fora do contexto. E nós vamos ver hoje alguns pontos da BNCC, né? Compreender o contexto e da comunicação, aprender a contar uma boa história, a escrever uma boa história, aprender a contar essa história, quem é o local, quem é o personagem, qual é o contexto, para que você possa contar isso para os seus amigos e os seus amigos possam te contar isso com melhor direção. A ideia aqui é a gente aprender a identificar os elementos que compõem uma história. Isso vai te ajudar a gente a entender e aproveitar melhor as leituras, né? Tem sempre um motivo para que a gente possa ter um lugar de acontecimento, ter um personagem, fazer com que esse enredo, essa história tenha começo, meio e fim. Vamos começar? Um texto narrativo tem várias partes importantes. Primeiro tem o enredo, que é a sequência dos eventos, ou seja, o que acontece na história. Depois tem os personagens, que são as pessoas, os seres que participam da história. Né? O tempo pode ser cronológico, que segue o tempo passando, o tempo hoje, né? Ou o tempo passado, o tempo psicológico, aquilo que teve um acontecimento que está lá atrás, né? E o que essa história conta é o que aconteceu com os fatos, com o narrador, com o local, podendo ser em primeira pessoa, você está contando de você mesmo ou de outra pessoa, em terceira pessoa, né? Agora, vamos ver um exemplo prático. A gente tem que ser prático na vida para que as coisas fluam. Vou ler um trecho de um conto para vocês e vocês vão identificar para mim os elementos desse conto. Era uma vez uma pequena vila, um jovem corajoso chamado João. Ele decidiu explorar a floresta misteriosa que todos temiam. Então vamos lá, vamos identificar nesse trechinho que eu acabei de dizer para você os elementos que estão aí, né? Os personagens principal, todo mundo já entendeu que é o João. Né? O espaço onde acontece essa história é uma floresta muito perigosa. Né? E o narrador, que está em terceira pessoa, está contando uma história como um observador, que está observando João. Então o enredo nos mostra que João decidiu explorar a floresta e isso provavelmente vai levar aos outros elementos dessa história. Né? Vamos escolher um outro trechinho e a gente pratica mais um pouco. Né? Vou ler um texto e quero que vocês me ajudem a identificar os elementos. Pode ser? Então pronto, vamos lá? Maria estava ansiosa para o seu primeiro dia na escola. A noite anterior ela ficou sem dormir. E a caminho da escola parecia longe, o carro não andava. Né? Então, vamos pensar aqui comigo. Quem é o personagem principal? Isso mesmo, é a Maria. Onde a história se passa? Se passa na casa da Maria à noite e no carro indo para a escola. Exato, é isso mesmo. E na escola, no caminho, o evento é o evento inicial. E é sobre a ansiedade, né? O que está contando esse texto? É sobre a ansiedade da Maria em chegar nesse primeiro dia de aula. Né? Então vamos lá, recapitulando. Hoje a gente aprendeu, as histórias têm várias partes importantes para podermos identificar e para entender melhor o que estamos lendo. Vimos o enredo, os personagens, o tempo, o espaço e o narrador são os principais elementos de um texto narrativo. Para continuar praticando, e a gente pode fazer isso como um exercício de classe, porque o tempo já está acabando, vamos pegar uma historinha pequena, 3 a 5 linhas, e vamos identificar
né? Quem é o personagem, onde está acontecendo isso, qual o tempo que isso vai acontecendo, quem está contando a história para a gente é o próprio personagem ou uma terceira pessoa, e para a gente finalizar, a gente traz isso para continuar a próxima aula. Eu já não tenho mais tempo com vocês, quero me despedir, né? Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre a nossa contação de histórias, e aí a gente se vê melhor na próxima aula. Muito obrigado!